Bom dia! E nós estamos começando mais um Mundo Brasil Cast e hoje, gente, é com muita, mas muita alegria que nós temos uma convidada hiper mega especial, Ana Poltera, diretamente da Suíça, que veio nos dar essa honra de contar a sua trajetória, de contar a sua história, de contar a sua superação. E no decorrer dessa entrevista vocês vão entender o que é o antes, o durante e o depois que você pode alcançar, Ana, nessa trajetória que pode levar a sua vida do A ao B. Então preste bastante atenção, seja muito bem-vinda, Ana Poltera. É com muita, mas muita honra mesmo que a gente recebe aqui no Mundo Brasil Cast. Eu tenho certeza que essa caminhada sua vai iluminar, vai salvar, vai ajudar, vai enaltecer milhares e milhares de vidas. Olha, eu estou aqui até emocionada, né? Porque eu estou diante de duas mulheres grandes aqui na Bélgica, a Simone Vital, a Cleide, né? Cleide Marinho. E também a mãe, né? A Cleide Marinho, a Simone também, já avó. E por que eu trago gravidez na maturidade? Porque eu me descobri na maturidade, gente. Eu me descobri na maturidade como mulher, como mãe, como esposa e como, sim, capaz de gerar vida. E por esse motivo eu trago hoje o Gravidez na Maturidade, que tem agora um sobrenome que é o chamado para gerar. Então, o chamado para gerar significa o quê? Vida, filhos, projetos, negócios, relacionamentos saudáveis, casamento e você. Porque muitas vezes queremos tanto engravidar, queremos tanto criar família, mas nós estamos morrendo por dentro. Verdade. Que foi o meu caso quando eu recebi o chamado para engravidar aos 40 anos. Eu não sabia, mas eu estava morrendo por dentro. Olha só. Nós sabemos, Ana, que você tem uma história muito forte que veio antes, né, desse descobrimento dessa mulher maravilhosa que pode, né, que foi chamada para gerar, que sabia que havia possibilidade de ter uma nova vida, de ter um esposo maravilhoso, de ter filhos lindíssimos. Gente, os filhos dela parecem dois príncipes, vocês não têm noção que vocês vão ver. São lindíssimos. Então, você pode contar um pouquinho de como você descobriu que essa mulher, Ana Poltera, que antes não era Ana Poltera, que passou por tanta tristeza, que passou por tanta dor, descobriu que sim, você pode. Esse chamado para gerar vida, que foi o meu caso, mas interessante, eu recebi o chamado para gerar filhos, mas eu tive que gerar primeiro a minha vida, porque eu senti que engravidar naquele momento era impossível. Então, aos 40 anos, eu recebi o chamado da maternidade e descobri uma Ana doente, mental, emocional e fisicamente. Parecia que eu tinha tudo, eu ia para cosmética, fazia plástica, fazia um monte de coisa, estava perfeita por fora, mas dentro estava totalmente destruída. E quando eu senti o chamado para a maternidade, gestar naquela época era impossível. Estava doente, útero inflamado, miomas, a saúde totalmente precária, porque o meu interno não estava pronto para gerar. A minha mente queria assim, o coração, meu Deus, agora eu quero um filho, mas como? Não tinha um relacionamento, meu marido não podia me dar filhos, porque eu estava casada, solteira. Eu fui fazer os exames médicos e descobri que estava totalmente doente, o meu útero estava doente. Porque tudo aquilo que a boca cala, temos aqui vozes livres, tudo aquilo que a boca cala. Então a minha boca calou em qual momento? Eu descobri que minha boca calou desde o ventre materno. Quando a minha mãe recebeu os primeiros golpes da vida, e eu também, que foi a agressão física. Naquele momento, aquele corpinho pequenininho com 6 meses, minha mãe 6 meses de gestação, ela se encolheu no chão e eu também. Mas como que eu descobri isso? Aos 30 anos. Eu queria saber porque na minha vida nada dava certo. Relacionamento, dinheiro, amor, nada ficava. E aí eu voltei aonde? Na minha primeira casa, que é isso que eu trago no meu livro, Gravidez na Maturidade, o chamado para gerar. E eu volto aonde? Na minha primeira casa. O meu primeiro registro, ainda no ventre materno.
nascendo para o mundo, totalmente pequenininha, retraída. Os meus primeiros anos de vida também passei por abuso. A minha mãe era uma mulher muito sobrecarregada, também tinha um pai muito exigente e minha mãe não deu conta de ver o que estava acontecendo dentro de casa. E com isso eu fui só acumulando todas as dores da minha infância, fui acumulando as dores da vida, cheguei na adolescência, na garota interrompida que eu trago no meu livro. E a garota interrompida é aquela que não queria viver. Meu Deus. Aquela que afetou pela própria vida, aquela que cortava os pulsos, aquela que se esfaqueava, aquela que tomava remédio e aquela que passou pelo primeiro aborto aos 16 anos. Que foi do seu filho Ricardo? Não, esse foi o primeiro aborto. Ah, você teve um antes. Aborto provocado. E engravidei de um rapaz, contei para ele o que meu pai fazia comigo. Pensei que ele ia me amar, que ele ia casar comigo, que ele ia cuidar de mim. E simplesmente ele usou, abusou e descartou. Meu Deus. Então, qual que foi o registro que eu trouxe dentro disso tudo? Quando eu só descobri isso, agora estudando, evoluindo. Hoje eu sou mentora em fertilidade, eu ajudo mulheres a engravidar, eu ajudo mulheres a gerar vida, negócios, promessas, mas eu tive que curar a Ana desde o ventre materno, os primeiros anos de vida, a garota interrompida que tentava tirar a própria vida, até a Ana que tirou a mãe do cativeiro. Então minha mãe passou 20 anos num cativeiro emocional, onde ela era espancada, era judiada, e eu falei, mãe, um dia eu vou te tirar daqui. Então, até na minha palestra, eu trago a cena dos 3 pintinhos. Eu vi. Que os 3 pintinhos significam o quê? As 3 crianças no cantinho da parede, gritando o tempo todo, para, pai, para, pai. Não machuca a mamãe, mas ele não parava. Quanto mais a gente pedia, mais ele batia. Então, quando uma criança tem essa cena mental e o corpo registra aquela sensação química, que foi o que aconteceu comigo, eu criei um ódio tão grande dentro de mim, eu queria crescer tão rápido, porque eu falei, Deus, eu vou tirar minha mãe desse cativeiro, esse cativeiro emocional, eu vou tirar minha família daqui. E foi isso que eu fiz, eu cresci mais rápido que eu pude e tirei a minha mãe de lá aos 20 anos de idade. Então eu me tornei muito grande. Quando aconteceu, eu estava com 20 anos, quando aconteceu a última cena, onde eu realmente não dava mais, eu falei, mãe, peguei na mão dela assim, eu falei, mãe, eu vou te tirar daqui. Aí ela começou a chorar que nem criança, mas como que eu vou sair daqui? Eu estou com a minha filha recém-nascida, para onde que eu vou com 3 crianças? Eu já não morava mais lá, mas ela estava com a minha irmã, com o meu irmão e a caçula, que começou a ser abusada, meu pai, pelo meu próprio pai. E eu falei, mãe, eu vou te tirar daqui. Porque eu sabia que ele ia continuar. O que ele tinha feito com você, ele ia continuar. Com a minha irmã caçula. Com a minha irmã caçula. E ela falou, para onde que eu vou? Eu falei, não interessa, mãe, eu vou te tirar daqui. Eu vou te tirar daqui, mãe. Eu prometi. E foi uma promessa que eu fiz quando eu era criança. Eu prometi que ia tirar ela de lá. Foram 20 anos para tirar minha mãe do cativeiro. E eu tirei a minha mãe do cativeiro. E quando eu tirei minha mãe do cativeiro, eu me coloquei nele. Você salvou a vida da sua mãe e você entrou pro lugar dela. Foi. Eu atraí um homem que me judiava, que me espancava, e eu era apaixonada por ele, eu não conseguia sair dele. E esse cativeiro emocional custou a vida do meu filho, Ricardo. No ano 2000, meu filho Ricardo nasceu e morreu de um relacionamento tóxico. Eu não tinha dinheiro para enterrar meu próprio filho. Eu não tinha uma única moeda para enterrar meu próprio filho. E num ato de desespero, de dor tremenda, que eu não aguentava mais, eu gritei para o céu e falei, Deus, eu nunca mais vou engravidar na minha vida. Eu nunca mais eu quero ser mãe novamente. Eu nunca mais vou depender de homem nenhum, financeiramente, emocionalmente. E eu liguei essa promessa no céu e na terra. Foram 20 anos para engravidar. Foram 20 anos de busca pela maternidade. E ela não veio. E ela não vinha. Quando esse chamado chegou, ele chegou realmente arrebentando
coração, eu falei, meu Deus, eu estou doente, o meu útero tem miomas, ovário policístico, trompa obstruída, o meu marido era infértil, eu vou engravidar como? Não tinha parceiro. O útero não conseguia suportar uma criança. Como que eu ia engravidar? Impossível. Mas o desejo, ele ardia no meu coração. A maternidade, ela me invadiu de uma maneira assim, como se meu filho estivesse chamando, mamãe, 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 vem me buscar, mamãe, vem me buscar, mamãe. E aí, aos 42 anos, eu fiquei viúva. E mais uma vez eu me vi sozinha. Mas aí você já estava morando aqui na Suíça? Já estava morando na Suíça. Porque quando eu saí desse relacionamento tóxico, que foi a última surra que eu levei desse marido, eu já estava com 27 anos. Eu fiquei meses escondidas e depois eu vim parar na Suíça. E quando eu cheguei na Suíça, todo aquele movimento divino de Deus, né, ter me protegido, ter me trazido para um país que me abraçou. E eu conheci o Ponteira. O Ponteira era um homem mais de idade, não podia me dar filhos, porque também naquela época eu não queria filhos, eu não queria me casar. Eu falei para ele que eu não queria me casar. Eu falei para ele que não queria ter filhos. Mas 40 anos, o desejo de ser mãe invadiu meu coração e eu não tinha como trazer filhos para o mundo. E quando ele morreu, eu estava com 42 anos, eu disse, Deus, eu não quero mais nada, eu só quero um pai para o meu filho. Um ano depois, chegou o papai das crianças, o Bear. O Bear disse, Start, um norueguês gentil, amoroso, que se apaixonou por uma mulher que ele viu no aeroporto. E ele estava sentado lá do outro lado, eu aqui, estava no telefone, ele olhou para mim, ele fez assim, olhou, e eu falei para minha irmã, tem um homem me paquerando. Ela falou, olha para ele, bobo. Eu falei, mas eu não sei se ele está me olhando mesmo. Eu falei, tem mais alguém com você? Eu falei, não, só tem eu. Só tem eu. Só tem eu. Ela falou, vai em cima dele. Eu falei, eu não, né? Meu Deus. Aí eu fiquei toda desengonçada, comecei a sentar assim, mexendo no cabelo. E aí ele fez assim, né? Tipo assim, né? Posso sentar aí, né? Posso sentar aí? Eu falei, pode, né? Pode, né? E aí ele veio, sentou do meu lado. Pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo pro Brasil. Aí ele começou a conversar comigo, eu falei, acabei de ficar viúva, já faz quase um ano, né? Agora tô indo pro Brasil, que eu consegui resolver tudo. E vou visitar minha família, que faz tempo que eu não vejo a minha família. Ele falou, nossa, que linda, ainda começamos a conversar, nós passamos 1 hora conversando, até que o voo, né, começou a chamar, né, o embarque. E aí eu falei, trocaram o número de telefone pela hora. Eu falei, eu tenho que ir embora. Ele falou, mas já, falei, sim, o meu voo tá chamando. Aí ele falou, posso ficar com seu número de telefone? Aí eu falei, claro! Aí nós trocamos o número, ele ligou para mim para ver se realmente era o meu número, né? Ligou na hora e eu fui embora. E como eu faço sempre, né? Para quem não sabe, eu na época eu não sabia nada dessa coisa de visualização, mas eu sempre trabalhei eu descobri que eu sou o segredo. Eu sempre trabalhei a visualização. E eu sentei no voo e eu sentei na janela. E eu comecei a visualizar aquele homem. Eu comecei a visualizar ele comigo. Eu comecei a visualizar ele andando na praia comigo, apaixonado. E depois eu visualizei ele com um bebezinho na frente, correndo, o nosso filho. E eu falei assim, eu não sei, eu joguei para o universo, eu lancei para o universo e foi. E aí eu cheguei no Brasil, nada. 5 dias, nada. 10 dias, nada. Eu falei, caramba, ele esqueceu de mim. Eu passei aqui, né? Comecei a estava emocionada, já estava até olhando o vestido já de novo. Já estava. Aí eu falei, sabia, mais um. Ficou com o meu telefone e não quis saber de mim. Passou 15 dias, um dia antes, no dia 14, ele me mandou uma mensagem. Faça boa viagem. Que hora que você vai chegar? Ele sabia o dia que você ia voltar. Sim. Que hora que você vai chegar? Eu falei, vou chegar a tal hora. Eu falei, eu vou te buscar no aeroporto. Ele falou para mim. Eu falei, como assim você vai buscar no aeroporto? Ele falou, eu vou te buscar no aeroporto.
você tem tempo para mim? Eu falei, claro. Claro. E aí, quando eu cheguei na Suíça, Ele estava no aeroporto. estava no aeroporto com Com flores vermelhas. Olha. Flores vermelhas no aeroporto. Já tinha visto o hotel, um hotel lindo, com nome romântico, ele muito romântico. E ele me levou para o hotel, nós namoramos 2 noites. Namoramos, conversamos, fomos jantar, caminhamos pela rua, foi uma coisa assim tão romântica. Jantamos, trocamos, né, tudo aquilo que nós tínhamos ali de importante, caminhamos de mão dada, de madrugada, conversamos de manhã, tomamos café da manhã. E eu falando para ele como foi o Brasil, tudo aquilo que aconteceu. E ele, apaixonadíssimo, ele olhava para mim assim, eu ficava só ouvindo, falando, né? E é o que aconteceu, foram 6 meses de namoro. Só que eu me apaixonei. E quando eu descobri que eu estava apaixonada, eu chorei de soluçar. Você acredita? Eu falei, agora ele vai me largar. Eu estraguei tudo, estou apaixonada, ele vai me deixar na estrada. E aí, aquela antiga Ana, aquele não merecimento, voltou com força. E ela veio com força querendo destruir tudo. E eu comecei a chorar. Ele não vai querer nada comigo, E aí, eu liguei para ele e falei assim, olha, infelizmente não dá para a gente ficar junto, né? Foi muito bom, mas né, eu estou finalizando aqui com você. Ele falou, mas por quê? Né? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu falei, não, você não fez nada. Não, me diga, eu quero saber o que eu fiz. Eu falei, não, eu me apaixonei por você. Aí você abriu seu coração. Eu me apaixonei por você. Aí ele falou assim, mas é isso? Isso não é bom? Ele falou, não, isso é péssimo. Oh, meu Deus. Isso é péssimo. Eu falei, mas o que eu fiz? Me diga, eu estou apaixonada por você, agora eu estraguei tudo. Você não... né? Ele falou, não, calma, respira fundo, né? Isso é bom. Eu falei, não, eu me apaixonei por você, você não está entendendo. E aí ele falou assim, por favor, não fala mais nada, me dá um tempo, que esse final de semana eu vou te ver. Aí ele veio para a Suíça novamente. Aí nós passamos o final de semana, romântico, tudo. E aí ele tirou de você Ele tirou aquela insegurança que eu tava. Porque a insegurança minha era, meu Deus, esse homem tem faculdade, ele fala várias línguas, ele viaja, ele é um diretor de empresa, o que ele vai querer com uma mulher como eu? Mas o que você classificava uma mulher como eu, Ana? Eu não me sentia inteligente o suficiente para estar do lado dele. Ele era o não merecimento. Era o não merecimento, porque ele já vinha de um casamento, onde já tinha filhas adultas, um casamento já de 20 anos, e eu falei, o que vai querer uma mulher como eu? E eu me coloquei nesse não merecimento, mas ele viu em mim uma coisa que eu não tinha visto. E tanto é que ontem, quando eu saí de casa, no café da manhã, nós fazíamos sempre oração, e aí teve um momento que eu segurei na mão dele, e eu falei assim, Biarne, obrigada por você ter visto em mim uma mulher que eu não enxergava. E aí eu comecei a chorar e ele também começou a chorar. Ontem logo segunda vez, os dois chorando. E ele falou assim, por quê? Porque você me viu grande. E eu me senti pequena diante de você. E você nunca me fez pequena, você sempre me fez grande. Então... Gente, é errado chorar? Então... Ontem eu falei para ele, obrigada por você ter abraçado comigo o meu sonho da maternidade, por ter acreditado que eu também sou grande, porque eu não acreditava que eu era grande, por ter visto no meu coração coisas que eu não enxergava, e você me trouxe algo que eu não acreditava que seria possível. Então ele abraçou comigo o meu sonho, nós viajamos 4 países, gente. Nós passamos pela Suíça, nós fomos para a Suíça, nós fomos para a Áustria, nós fomos para o Brasil, nós fomos para a Espanha, até a vinda do Benjamin. Nós rodamos o mundo em busca desse filho. E ele abraçou comigo o meu sonho. E aí eu falei para ele ontem,
Ich bewundere dir. Em português é eu admiro você. Ele falou para mim, eu admiro você também. Não tem como não admirar. Porque ele fala, você é o amor da minha vida. E eu falei para ele, você é minha força. Porque eu sinto do lado dele a força do homem, do pai. E por incrível que pareça, esse homem faz aniversário no mesmo dia do meu pai. Ele faz aniversário no mesmo dia do meu pai, no dia 6 de junho. Então imagina, eu passei a situação de um pai abusador E casou com e casei com um homem que faz aniversário no mesmo dia do meu pai. mas que transformou Que sua vida. transformou a minha vida. Então, olha que diferença, né? Isso, né? Eu saí de um caso de abuso infantil e Deus me ajuntou com um homem que faz aniversário no mesmo dia do meu pai e que me trouxe uma cura feminina, a cura do masculino em mim. Porque essa cura do masculino em nós é muito importante. Muitas vezes nós estamos tão feridas por esse masculino, que nós rejeitamos ele o máximo possível, como eu fiz. Eu estava tão ferida por dentro do masculino que eu disse, eu nunca serei mãe na minha vida. Nunca serei mãe, nunca vou realmente me entregar verdadeiramente para um homem. E por isso que quando eu me apaixonei, eu chorei. Então, se hoje eu estou trazendo essa mulher para gerar vida, negócios, promessas, relacionamentos saudáveis, porque eu curei o masculino em mim. Então, foi a cura do masculino, a cura realmente, né? Porque a gente vem Deus, eu e você. Não tem como eu curar outra mulher se eu não estou curada. Se você não está curada, porque pessoas feridas machucam, né? Pessoas, machucadas machucam outras pessoas, né? Mas quando você está curada, você cura uma nação. Então, hoje eu ando a ponteira com esse chamado para gerar vida. Então, eu levo essa mulher hoje a curar a si mesma, para que ela possa receber. Porque primeiro eu acolho a mãe para que o filho possa vir. Como que eu vou trazer? Como essa mulher vai trazer o filho ao mundo se ela não está curada? Então, se eu curo a mãe primeiro, foi o meu caso, primeiro eu tive que curar a Ana, olhar para a Ana e descobrir dentro da Ana o maior tesouro de todos. A mulher que parecia estar infértil, mas na verdade eu sempre fui uma mulher de manancial de riqueza. A prosperidade que brota de dentro para fora. Mas até descobrir isso foi realmente um caminho, uma jornada muito longa. Foi um deserto longo, né? Foi um deserto longo, porque eu tive que dar a volta ao mundo para descobrir a sofrer agressões, né? Chegar à beira do abismo, para descobrir que tinha uma vida. Hoje eu estou falando aqui para você. Eu estou aqui na frente da Silvone. Durante muitas apresentações que eu fiz nesses últimos 5 anos, eu não estaria falando com você com essa voz livre que eu estou aqui agora. Vozes livres. Vozes livres, né? Vozes livres. Eu estou aqui com a voz livre. Eu acabei de trazer 20 livros para a Bélgica e os livros foram roubados dentro do meu carro. Então, o inimigo, ele quer te parar de qualquer jeito. Ele quer. Mas a minha voz é livre hoje, porque aquele que liberou a minha voz me colocou no mundo para falar. Exato. Então, vozes livres é isso, é você colocar para fora algo que você pode ajudar o próximo. Eu sempre falo assim, que eu tenho acompanhado você, né, desde que eu te conheci na Suíça, eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu vejo ali um pouquinho do seu cotidiano com seus filhos, né, com seu marido. Inclusive na última live agora você saiu andando com o celular assim e mostrou ele, né, e ele sorrindo ali, te deu um beijo ali. Eu falei aqui para ele, cara, é difícil você encontrar um homem que vê a rotina de uma mulher com 2 crianças pequenas, né, porque você tem 2 crianças pequenas ainda. E ele está sempre sorrindo, né? Ele está sempre ali feliz do seu lado. E você viaja fim de semana, você viaja meio de semana. E eu falei que eu admirei demais o fato assim, de você dirigir tantas horas. Nos encontramos em Verona, você sozinha, aquela quantidade de tempo. Agora você veio de novo da Suíça para cá dirigindo.
as coisas que acontecem, e eu vejo que essa mulher forte, ela não se abala, porque ela vê que a partir do momento que você liberou a sua voz, que você se permitiu ter essa força dentro de você, ninguém mais te segura. Ninguém. Porque aquele que te dá a voz, ele não vai impedir você, ele não quer que você feche mais. Porque você descobriu hoje que a Ana Porteira, merecedora, digna de amar e ser amada. exatamente, tem os seus 2 filhos lindos, né? Seus 2 príncipes, tem o seu marido, que é aquilo que Deus prometeu para você, mas que você não se permitia. Sim. Até o momento que você, a hora que você se permitiu, tudo aconteceu. Porque esse é o segredo, é a permissão. A permissão. É a permissão. E se hoje nós estamos aqui diante, né, da Silvone, eu estou aqui diante da Silvone do Brasil, Mundo Brasil Cast. Mundo Brasil Cast significa a Silvone vem com vozes livres. E o que significa vozes livres, Silvone Vital, para você? Para mim é assim, porque muitas pessoas, ela não tem voz, né? É aquilo que aconteceu com você, você ficou por muito tempo ali, você tinha vontade de falar, sim, mas você não conseguia. Mas por que você não conseguia? Porque algo dentro de você, todo emocional, todas as feridas, ela impedia você tinha até dentro de você, você sabia que você era capaz, sim, mas o medo impedia você de ser a essência que você é. Porque todos nós, né, temos o poder do merecimento, a capacidade. Está tudo aqui dentro. Todos nós nascemos da mesma forma, Ana. Todos nós nascemos com o mesmo poder de merecimento. Todos. Nós somos filhos do mesmo pai. Mas o que acontece? Traumas de infância, traumas da gestação, né? Aquilo que acontece no decorrer da vida de cada uma faz com que a voz se cale. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com várias outras mulheres que hoje eu defendo. Fui abusada sexualmente dos 7 aos 9. Não tive uma vida, uma infância muito humilde, muito, extremamente humilde. Eu tive um namorado abusador que usou, né, que fazia o que fazia, eu não gosto da palavra, mas fui, entendeu? Eu fui machucada, eu fui espancada, eu fui mantida em cárcere privado com arma na minha cara, esfregando na minha cara por 9 horas um dia. Eu tive que fazer de tudo para que aquela pessoa não tirasse a minha própria vida, mas aquilo fez com que eu percebesse que aquela força que eu tinha aqui dentro, eu podia jogá-la para fora. E eu não permiti que eles me calassem, porque ele falou para mim, você não vai ser ninguém na vida, quando eu fui mãe solteira aos 19 anos. Ninguém vai te querer. Isso há 38 anos atrás era um tabu. E ele falou para mim, ninguém vai te querer. Ninguém vai te querer. E eu coloquei dentro de mim, vai. Porque você poderia muito bem repetir os padrões das mulheres da família, né? Exatamente. Calar, se anular, como eu via muitas amigas. Fechadinha, virou, né? Deitou ali, deixou as coisas acontecerem. Engoliu. Não, eu não. Desistiu, eu não. Falei, 2 anos depois, eu mudei de cidade, 2 anos depois, eu voltei desfilando no maior evento que tinha na minha cidade, num vestidão, a coisa mais linda do mundo, para todo mundo, para ele ver, na verdade. Para mostrar que ninguém podia te parar. E dali ficou assim que começou. Então eu falo que a minha voz, ela sempre foi meio livre mesmo. Então eu agradeço muito hoje a Deus, primeiramente, por esse nome Vozes Livres, né? E por pessoas como você, né, que eu fui citada no seu livro, isso para mim é uma coisa que eternizou. Eu falo que é gratidão. E fala nisso, coloca o livro aqui depois, né? Nós vamos colocar o livro aqui. Para você ver a capa do livro. Para ver a capa do livro, para ver até onde foi citado Vozes Livres de Silvone Vital. Que o dia que eu vi aquilo ali, eu chorei muito, que eu nunca imaginei que você fosse me citar no seu livro. E eu chorei muito, porque a partir dali, eternizou, aquilo ali é para sempre. Sim. Ninguém vai tirar aquilo ali. É para sempre. E esse livro, eu sei que ele vai ser um best-seller. Ele já é um best-seller. Entendeu? Então, eu sei... Ele vai ser escrito em inglês, hein, gente? Olha aí. Olha.
Gravidez da maturidade, Gravidez. chamado para gerar. Então, aí, então eu falo assim, que quando o seu chamado ele vem, não importa a hora, mas ele chega. Então, aí agora eu quero que você fale sobre o livro. Como que veio? Porque eu sei que ele foi assim, estava ali guardadinho, aquele filho ali na incubadora há um tempo. E como que ele chegou? Falar sobre o livro é falar sobre mim, né? Ele chegou junto com meu filho Benjamin no ano de 2020. Meu filho Benjamin nasceu. Mas antes do filho do Benjamin chegar, em um momento que eu estava num culto, e eu ouvi uma palavra simplesmente que atravessou como uma flecha no meu coração. Ana, não chores mais. Ana, não chores mais. Mãe do Samuel. E ali eu disse, Deus, se me concederes um varão, eu te daria algo em troca, mas eu não sei o que. E aí veio meu filho Benjamin. E naquele mesmo ano, em 2020, nasceu também o Gravidez da Maturidade. O livro. O projeto. Eu comecei a ajudar mulheres. Porque quando o Benjamin nasceu também o Gravidez. Como que nasceu o Gravidez? Eu tive um sonho lindo, e onde o Benjamin falava, mamãe, ajude os meus amiguinhos a encontrarem as suas mães. E eu vi um rio, e eu estava aqui do lado de cá com o Benjamin, e os amiguinhos dele estavam do lado de lá. E ele falava, mamãe, ajude meus amiguinhos a atravessar esse rio e buscar suas mães. Para suas mães e buscar eles do outro lado. Eu chorei muito, foi uma noite que eu chorei. Por quê? Eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Então, o Gravidez da Maturidade nasceu a partir desse sonho que eu tive, o Benjamin me avisando que eu tinha que ajudar os amiguinhos dele a encontrar essas mães. E aí eu falei, meu Deus, Gravidez da Maturidade. Nasceu Gravidez da Maturidade, uma mãe segurando o filho, um coração e uma vida. E de lá para cá, eu vim trabalhando com mulheres, nasceram mais de 22 bebês através desse projeto, mas em 2023 eu abandonei esse filho. E eu vivi o luto dele. Então, no final de 2023, outubro, eu abandonei esse filho. Quando foi em dezembro, eu estava vivendo o luto dele. Eu estava na igreja, eu estava chorando. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui com a minha família, com meu marido no Natal. E estou chorando. Eu estou chorando. Eu estava numa tristeza tão grande, só que eu não tinha entendido que era por causa do projeto Gravidez da Maturidade. Se passaram mais de 2 anos, eu fui para a Noruega. E na Noruega, nesses 10 dias que eu estive lá, eu fui fazendo eu conversando com Deus, com a natureza, me conectando com aquele lugar lindo que é a Noruega. E eu tive uma crise de choro assim, enlouquecedora, comecei a chorar, convulsiva. E eu falei, é isso, eu Gravidez da Maturidade, por que eu não estou enxergando esse filho? Eu não consegui enxergar ele de jeito nenhum. Eu não conseguia enxergar esse filho. E aí eu falei, então é isso. Faltava 10 dias para terminar o mês, em julho agora. E a social media já tinha feito todo o material para começar no dia 1º de agosto. E eu falei para ela, Ila, você tá comigo? Ela falou, eu tô, o que aconteceu? Aí eu contei tudo para ela, ela falou, sim, eu tô, porque a Ila, ela tinha iniciado o projeto Gravidez da Maturidade comigo lá atrás. Só que também ela saiu do projeto e ela voltou no mês de junho. E ela ia iniciar todo o conteúdo no dia 1º de agosto. E eu falei assim, você consegue mudar tudo o conteúdo do Gravidez da Maturidade? Você só tem 10 dias. Ela falou, sim, eu consigo. E aí no dia 1º de agosto de 2025 agora, o projeto Gravidez da Maturidade, que é esse filho que eu abandonei, esse projeto que eu rejeitei, que eu deixei para trás, eu peguei esse filho pelas mãos e falei, filho, agora você tem uma mãe madura. Você tem um pai do seu lado e eu vou te lançar no mundo. Olha só, que coisa linda. Que coisa linda. E aí o que aconteceu? Aconteceu um estouro, porque foi ligado na terra e no céu. Alguns dias depois eu já entrei em reunião com a Mayara Marinov, da editora Legado. E aí o livro já começou a ser construído, porque eu já tinha todo o material desde 2020.
Eu coloquei todo o material em cima da mesa, foram 10 dias assim, um monte de livro, um monte de coisa. Eu comecei a trabalhar de anotações, eu comecei a pegar tudo aquilo, o conteúdo e reescrever esse livro. Mas esse livro tinha sido escrito em 2021, ele foi escrito em 2023 e agora ele foi 100% escrito em 2025. Olha, 3 vezes, né? 3 vezes. Mas esse de 2025, ele é totalmente da Ana de hoje. Ele não é da Ana de 2021, ele não é da Ana de 2023, mas é da Ana de agora. Madura, responsável e pronta para lançar esse filho no mundo em português, em inglês, nas línguas que vierem. Virão muitas. E como eu citei Simone Vital, Vozes Livres dentro do livro, por quê? O significado. Porque durante muitos anos eu tive minha voz calada. E a minha voz foi calada pelo meu próprio pai. Se você contar para a sua mãe, eu mato toda a família. Se você contar para a sua mãe, eu acabo com a vida de todo mundo e você vai ser culpada. É culpa sua se você contar. Como que faz uma criança de 7 anos, porque eu comecei a entender, eu estava com 9 anos que eu comecei a receber essas ameaças, porque eu comecei a entender. Eu era uma garota franzinha, magrinha, eu comecei a sentir os hormônios, comecei a tampar meu corpo, comecei a ficar diferente. E quando eu completei 13 anos, a minha voz foi livre, foi aí que eu contei, porque eu não aguentei mais aquela pressão e eu acabei contando. Mas a minha mãe conseguiu sair do casamento? Não, ela não conseguiu. Ela foi calada, ela teve a voz calada pela família do meu próprio pai, que chamou eu e minha irmã de mentirosas. Você vai acreditar nessas meninas mentirosas? Elas estão mentindo, você não está vendo? Você não vai mandar meu irmão para a cadeia não, porque essas meninas são mentirosas. E aí ela se calou. Ou talvez também pelo medo? Pelo medo, ela se calou. Porque ela falou para mim, como que eu vou sair de casa com 3 crianças? São 3 crianças. Quem é que vai me ajudar? Então, imagina, você vê os seus filhos passar por abuso sexual, mental e tudo, e você tem que aceitar porque você não tem suporte. Isso não acontece até hoje, né, Ana? Infelizmente, ainda acontece até hoje, de muitas mulheres se sujeitarem, né, a certas coisas pelo medo. Porque hoje tem, né, a gente já sabe por estudos, por tudo, que os psicopatas narcisistas, eles têm um poder de sedução e de lavagem cerebral inacreditável. Eles são profissionais. Eles são. É uma pessoa, porque o psicopata narcisista, ele não tem sentimento. Ele é oco. Então, o prazer, o que dá, eu falo, eu estava vendo sobre isso esses dias, e ontem a gente ainda teve uma palestra, eu estava escutando sobre isso, que o psicopata narcisista, o prazer dele, o êxtase da vida dele, é ver o outro infeliz. Então, quando acontece esse tipo de coisa, que ele consegue ver que a outra pessoa, que ele destruiu a vida de outra pessoa, ele se sente no auge. E falar nisso, eu vou até indicar para você uma moça que eu conheci esse final de semana na Rota da Empreendedora no Porto, onde nós fizemos o lançamento do livro, todas as escritoras, nós éramos 50 mulheres ali. A Mayra, ela mora na França e ela trabalha só com casais, porque a vida 2, ela trabalha a vida 2, então ela trabalha só com casais. E que eu entendi ali, pelo ponto de vista dela, que realmente nós precisamos curar o masculino dentro de nós, que isso vem de mim, né? Eu curei o masculino dentro de nós, mas o que eu entendi do ponto de vista dela, que muitas mulheres que estão dentro desses relacionamentos tóxicos, elas necessitam daquilo. Elas necessitam daquilo. Então, essa Mayra, ela falou assim, Ana, eu vivi isso, eu necessitava daquilo, então eu provocava, ela falando, eu provocava a situação. Porque aquilo me fazia, momentaneamente, me fazia bem. Então, ela provocava a situação para ela ter aquele prazer de se sentir amada por aquele homem. Então, ela é uma mulher que passou por cárcere, é uma mulher que assim, a história dela é assim, absurdamente absurda. É, assim, muito... Eu posso comparar com a sua, que você contou aqui no início. Então, ela vai trazer essa história dela e aí eu falei para ela, Mayra, como que nós poderíamos ajudar esses homens? Ana, tem que ajudar os homens também.
Porque nós estamos nos reunindo para ajudar só as mulheres, mas nós estamos esquecendo de também curar esses homens e curar esse masculino em nós. Eu falo que o psicopata ele não aceita ajuda, você sabe disso, né? Não, o psicopata não. narcisista ele não aceita Não. ajuda. Mas a oração, ela cura, né? Eu falo que o que está ligado aqui, ligado no céu. Então eu sempre falo que se a gente não consegue fazer com que eles procurem ajuda, nós que temos voz, né? E cremos no Criador, nós podemos sim orar para que afaste ou que... Então, mas se você orar sem entrar em ação e continuar naquele relacionamento, se manter ali, é porque você realmente não consegue sair ou porque você já acostumou com aquilo que você está vivendo. Não, eu sei disso. Que foi o meu caso. Eu tô falando assim, não eu viver naquele relacionamento, de jeito nenhum, meu Deus do céu. Porque se eu estou num relacionamento, foi o meu caso também, eu fiquei anos com um homem que fazia de tudo comigo, mas aquilo para mim era tudo. Tanto é que eu cheguei ao extremo de eu pedir para Deus, eu gritava, eu ruivava dentro da igreja, aquela igreja catedral da Aparecida do Norte, eu falava, Deus, tira esse amor do meu coração, porque eu não aguento mais sofrer, eu não quero morrer, eu falava. E as pessoas começaram a olhar assim, o que está acontecendo com aquela mulher, porque doía muito. Mas você não conseguia sair? Eu não conseguia sair dele. Eu tinha acabado de perder um filho, não tinha dinheiro nem para criar um filho, e eu voltei para aquele homem e fiquei mais 2 anos com ele. Meu Deus. Eu voltei. Então, ao grau de dependência emocional que nós temos em relação ao outro, ao ponto de você não conseguir viver, respirar sem aquela pessoa. Eu acredito nisso. E você não consegue, porque doía muito, mas eu falo porque eu vivi a dor do amor. E essa dor do amor, misturado com a química, misturado com as falas, e depois tudo aquilo que eu recebia ali, eu aceitava migalhas de carinho, migalhas de amor, migalhas de tudo, porque aquilo para mim era tudo que eu tinha. E eu não conseguia viver diferente. Agora, é como se fosse um vício mesmo em droga. Eu comparo aquela sensação física que eu tive ali como se fosse um vício em droga. Porque realmente dói e rasga, a dor da rejeição rasga. Então você tem tanto medo ali de ser rejeitada para aquela pessoa que você quer ela a todo custo, ele tem que ficar comigo. Só que esse tem que ficar comigo, sabe onde ele iniciou na minha vida? Iniciou lá na infância. Porque o pai abusou. Eu vi meu pai abusando da minha mãe. Eu vi meu pai, cresci naquela sensação de que o amor deveria ser dor e sofrimento. Então aquilo já estava dentro de mim. E o que viria na fase adulta não seria diferente, só viria isso. Agora, quando o Beards Start chegou na minha vida, já estava curada. Tanto é que ele falou para mim, amor, por que eu não te conheci 20 anos antes? Nossa, ainda bem que ele não conheceu, né? Ela não ia gostar de mim. E eu era obcecada, eu era ciumenta, eu chorava por qualquer coisa, eu tentava me matar, fazer um monte de coisa. Eu gritava que nem uma criança. Brigava por qualquer coisa. Então ele não ia gostar de mim. Quando ele me conheceu, eu já vi uma mulher madura, segura, uma mulher que sim, eu chorei porque eu não queria me magoar, mas ele falou, não. Ele foi sábio. Eu tô aqui com você. Então, o quanto nós damos permissão para assumir o nosso lugar dentro do sofrimento. E o quanto nós precisamos deixar essa mulher morrer para a gente renascer. Então você renasceu em algum momento, eu renasci em algum momento, né? Nossa amiga aqui também do Mundo Brasilcast renasceu. Então o quanto nós precisamos morrer, deixar morrer aquela mulher lá do sofrimento, da angústia, da permissão, né? Ai, eu não tenho que aceitar porque eu tenho que ficar nesse casamento, porque eu preciso do papel, eu tô aqui na Europa, eu tenho que aceitar tudo isso porque eu tenho que ficar aqui, senão eu vou ter que... Porque eu tenho os filhos, né? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de mim? Então, é muito desafiador, gente. Então, é isso, né? O Vozes Livres, o Gravidez da Maturidade, o chamado para gerar, significa isso, você ser livre para frutificar a sua vida, para você viver a abundância, para você colocar sua voz no mundo, para você ser um canal divino de vida, de relacionamentos saudáveis e uma vida curada.
Ana, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo conversando com você, mas nós temos um tempo. Eu queria que você falasse sobre o seu livro, se você vai fazer o lançamento desse livro. Eu sei que você já fez o lançamento do livro em Portugal, se você vai vir fazer o lançamento desse livro aqui em Bruxelas, para eu te chamo dia 12 de outubro? Dia 12, já chamei, gente, já chamei a Ana para estar aqui. Uma loucura, Já estou chamando a Ana para estar aqui no Sarau Literário, dia 12 de outubro, com a Línia Wedit, lá da Suíça também. A Línia vai estar aqui em Bruxelas, na Bélgica, aqui na Braque Cursos, e nós no Mundo Brasilcast vamos estar como apoiadora dela. E ela vai ter um sarau literário aqui, dia 12 de outubro. Já estou te convidando para você trazer o Gravidez na Maturidade, chamadas para gerar. Gente, ela foi roubada. Os livros foram, mas ela vai estar aqui dia 12 com os livros para estar mostrando para a gente. Ana, os livros foram levados, mas a sua voz tá Ana, olha, eu não tenho como falar para você o prazer que é para a gente receber você aqui, conversar com você, porque você está sempre assim, de bom humor. Hoje a gente está vendo que você realmente é uma mulher curada. Sim, porque eu poderia estar aqui, alimentar o seu do carro, eu sei que aconteceu tantas coisas, ai meu Deus, mas eu sempre assim, te parabenizo pela mulher que você se tornou, né? Deus enviou aquele homem para sua vida, para gerar, e não só gerar os 2 filhos, mas gerar o terceiro, que é o seu livro, né? E vai vir o quarto, o quinto, o sexto, isso aí eu sei que não vai ter mais como diz, não tem mais volta. Eu coloquei esse filho no mundo, agora essa mãe aqui responsável vai realmente levar esse filho para alcançar vidas. Então, lembrando aqui também que dentro do livro Gravidez à Maturidade, um chamado para gerar, eu trago também o Clube do Livro. Olha só, o Clube do Livro, que é uma inscrição mensal para que você possa participar do Clube do Livro no grupo do WhatsApp, onde você vai ter leitura desse livro, ferramentas de liberação desde o ventre materno até esse chamado, para você aprender a ouvir esse chamado e realmente renascer para o novo, para uma nova fase da sua vida. Olha então, só, o Clube do Livro iniciando agora. Isso aqui é novidade, ninguém sabe ainda. Olha só, primeira mão aí. Primeira mão. Então, vem com a gente dia 12 de outubro aí no Sarau Literário, vai ser para nós assim, né, o Cleide Maria, um presente enorme para você estar lançando o livro aqui em Bruxelas, na Bélgica. Vai ser um sarau para escritoras, para estar mostrando para nós, né, para a gente estar trocando ideias, para a gente estar trocando, eu falo que quando reúne várias pessoas que foram machucadas e foram curadas e que podem trazer cura para muitas outras, né? Eu falo que o céu abre, né? As comportas ali derrama bênçãos. Ai, é muito obrigada. Ana, muito obrigada. Obrigada. Só a última palavra para vocês. Hoje aplicamos uma ferramenta numa parceira nossa que estava bem triste. Então, quando você estiver triste, aqui ó. Eu sou a ressurreição e a vida do meu corpo saudável. Agora eu manifesto saúde, gratidão, Deus, por me abrir portas, abrir o oceano, abrir vidas, abrir as vozes lançadas no mundo para que eu seja muito mais a partir de agora, porque eu sou a escolhida desde o jardim da vida. E tu és meu Pai, e eu sei, e agora eu sigo. Assim está feito. Beijo!